Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O governo federal apresentou o primeiro pacote de medidas. O ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, quer ver aprovado o anteprojeto de lei anticrime. São mudanças em 15 legislações, a fim de combater crimes de corrupção, o crime organizado e os crimes mais violentos. No Câmara Debate, a gente detalha para você essas propostas, enquanto pergunta: algumas ideias o próprio STF já declarou inconstitucionais. Então, como se daria essa aprovação? Conversam comigo o capitão Augusto, do PR de São Paulo, e Paulo Teixeira, do PT, também de São Paulo. Deputado capitão Augusto, eu começo pelo senhor. São muitas medidas de combate ao crime organizado, combate a crimes violentos. Qual a ideia geral desse pacotão? Bom, podemos dizer numa única frase que é endurecimento da legislação penal. Nos últimos 20 anos, a gente tem visto, né, o crime crescer, a corrupção, e ao passo que a nossa legislação permanece a mesma e é muito inócua, acaba sendo muito benevolente para os marginais, para os criminosos e até mesmo para a corrupção, e por isso que realmente nós perdemos o controle da questão da segurança pública no Brasil. Então, resumidamente, esse primeiro pacote que está chegando, que aliás a legislação nossa está tão, digamos, defasada em termos com a realidade, que precisaria de inúmeras outras proposições para a gente conseguir modernizar a nossa legislação penal. Então, esse é o primeiro pacote que está vindo, provavelmente virá um outro pacote, até mesmo do ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, outras proposições da Frente Parlamentar de Segurança, para que a gente comece a endurecer a legislação penal, que, digamos, né, é o resumo desse pacote na área da segurança, do combate ao crime organizado e da corrupção. Deputado Paulo Teixeira, acredita que esse seria o caminho? Não, não é o caminho por inúmeras razões. O ministro Moro, que foi juiz e que se utilizou do cargo de juiz para fazer política, ele deveria anunciar um Plano Nacional de Segurança Pública. Tem 17 bilhões de reais no orçamento. Ele deveria dizer como é que vai combater o tráfico de armas, como ele vai combater as organizações criminosas armadas que dominam os presídios brasileiros e, a partir dos presídios, atacam a sociedade. Ele deveria dizer como aparelhar as polícias, como integrá-las, como melhorar tecnicamente as polícias. Nada disso ele fez, absolutamente nada disso. O que vai dar segurança para o povo é a capacidade de ter prevenção, policiamento preventivo. Quando tiver alguma violação, algum crime sendo cometido, a polícia atuar na hora e, quando o crime acontecer, investigar e chegar aos responsáveis e puni-los e fazer um combate às organizações criminosas, retirar suas armas, isso que vai dar segurança, né? Mas ele é juiz, ele conhece pouco de segurança. Então ele oferece aqui um pacote, na minha opinião, arriscadíssimo, um pacote ruim para a sociedade. Eu vou dizer por que ele é ruim para a sociedade, né? Nós temos a polícia mais letal do mundo. O ano passado, a polícia brasileira matou 5.000 pessoas. Os policiais foram mortos, também há muita vitimização policial, mas a grande parcela foi morta fora de serviço. Portanto, nós temos uma polícia muito letal e com muita vitimização. O que ele propõe aqui no projeto é praticamente a legalização da pena de morte, do abate, num contexto que tem governadores dizendo: eu vou para o abate. O senhor está falando do excludente de licitude? De licitude. Ele está dizendo o seguinte: o policial que preventivamente, por medo, atirar... O que acontece no Brasil? Tem um estudo sobre os autos de resistência, no Rio de Janeiro. Desse estudo sobre os autos de resistência, demonstra que 70% dos autos de resistência não houve resistência, não tinha pólvora na mão
das vítimas. As vítimas foram executadas por trás, na nuca, portanto, foram já rendidas e executadas. Então, isso aqui é para legalizar o crime organizado que tem em certas polícias brasileiras. Certas parcelas da polícia brasileira são podres e ele vai incentivar, estimular. Uma coisa, hoje a legislação já prevê, se o policial for atacado, ele tem o direito de defesa, da legítima defesa, e exerce esse direito de legítima defesa. Eventualmente, se houver um efeito morte na legítima defesa, não tem qualquer consequência penal para o policial. O que ele está fazendo aqui é legalizar a pena de morte e incentivar o crime organizado nos batalhões policiais. No Rio de Janeiro, recentemente, muitos policiais foram descobertos com muitos autos de resistência. Policiais que têm 40, 60 autos de resistência. São verdadeiros matadores dentro da polícia. Vou pedir um segundinho para explicar para o telespectador do que se trata. Excludente de ilicitude. Juízes poderão reduzir pela metade ou isentar de cumprimento de pena o agente policial ou de segurança pública que matar em serviço se o excesso aplicado decorrer de, abre aspas, excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Fecha aspas. Deputado Capitão Augusto. Bom, primeiro deixa eu até rebater a questão das proposições. Na verdade, o ministro Sérgio Moro entende demais dessa questão que está de combate à corrupção, reconhecido internacionalmente por esse trabalho, entende muito da questão de segurança. Esse pacote é excelente. Nós temos política para curto, médio e longo prazo. A curto prazo, a única solução que nós temos agora, nesse momento, é demonstrar para o marginal e para o corrupto que o crime não compensa. Endurecer na legislação penal e não com a impunidade que existe aqui. Outra questão, realmente, é que a esquerda hoje não tem moral para falar sobre a questão de segurança pública. Né? Por quê? Olha o estado que está o nosso país. 64 mil mortes violentas ao ano. As facções criminosas tomando conta do Brasil e dos presídios. Então, isso deve ser uma política, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, de vitimizar o marginal, de achar que ele é uma vítima da sociedade, que o Estado não deu condições para ele ser um cidadão de bem e ele acabou partindo para a criminalidade. Então, essa vitimização que levou a essa impunidade que hoje impera no Brasil e por isso nós não temos mais controle nenhum sobre a questão de segurança pública. Esta questão específica da excludente de criminalidade, você imagina um policial no Rio de Janeiro, na favela, ele se depara com uma pessoa, ele tem fração de segundos para decidir se ele atira ou não atira. Se ele fizer para mais, é abuso de autoridade. Se fizer para menos é prevaricação. Então, você precisa dar uma segurança jurídica para esse policial, que é óbvio que ele pode errar. Mas no calor da coisa, você no meio de uma favela, você combatendo facções criminosas, fortemente armadas, é só ver o armamento que eles utilizam e o que os policiais utilizam. E você precisa levar em consideração essa fração de segundo, esta questão da reação do ser humano, da possibilidade de erro e dar para ele, obviamente, uma oportunidade e ter uma atenuante se ele errar. Você não pode considerar com um homicídio que ele errou, acabou atirando e acabou matando a pessoa, no calor da ação, seja o mesmo fato de uma pessoa que está em casa, pega uma arma e deliberadamente mata sua esposa ou vai assaltar e mata uma pessoa. São pesos diferentes. Então você precisa dar uma segurança jurídica, porque daqui a pouco as polícias vão começar a recuar por falta realmente de um amparo na legislação. E quero ver quem que vai subir naqueles morros para enfrentar as facções criminosas. E os policiais, como ele falou que são os que mais matam, mas o Paulo Teixeira acabou de esqueceu de falar que é a que mais morre também no país. Os policiais em serviço, em decorrência do serviço. Eu sou capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, deputado Capitão Augusto. Eu não posso utilizar um cartão como deputado Capitão Augusto, porque se eu for assaltado e descobrir que eu sou policial, eu sou executado na hora. Aí entra na estatística do Paulo Teixeira que eu morri em horário de folga, que eu já estava aposentado, morri em decorrência de ser policial militar. Assim como acontece com a grande maioria dos policiais que morrem em horário de folga. Então é isso que realmente tem que se considerar. São execuções. Os policiais estão sendo caçados até mesmo depois que aposenta. Então por isso nós temos que rever toda a questão da legislação penal. E o ministro Sérgio Moro, com coragem, está apresentando propostas que vão contra as facções criminosas, coisas que ninguém teve coragem de fazer. Nenhum governo anterior de esquerda teve coragem de fazer. E ele está enfrentando as facções criminosas. Mas não é num único pacote que você vai resolver o problema da segurança pública no Brasil, do Estado que nós estamos pegando, que o pessoal da esquerda deixou. Eu vou pedir só um minutinho, a gente vai para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho falando sobre as 15 medidas.
O Câmara Debate está conversando com os deputados Capitão Augusto, do PR de São Paulo, e Paulo Teixeira, do PT do mesmo estado. O assunto é o anteprojeto de lei anticrime. A gente volta já. O Câmara Debate está de volta hoje conversando com os deputados Capitão Augusto, do PR de São Paulo, e Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, sobre o anteprojeto de lei anticrime que foi enviado pelo ministro Moro e que vai ser discutido ainda pela Casa Civil. Bom, o senhor gostaria de responder ao Capitão Augusto? O Capitão Augusto falou numa frase que tem que ter uma atenuante quando o policial erra e mata alguém. Ora, então nós vamos ter que criar uma atenuante para o médico quando ele mata alguém, para o engenheiro que constrói uma ponte, a ponte cai e mata um monte de gente. Nós vamos ter que ter atenuante para todas as profissões, não pode ter erro. O policial ele tem que ter precisão, tem que ter treinamento para precisão. Sobre a questão do policial, a vitimização dos policiais, ela se dá fora de serviço. Por quê? Porque o policial ganha pouco e tem que ter um bico. E ele morre normalmente quando ele vai defender o supermercado, a padaria, a fábrica, no bico. Nós temos que fazer como no Pronace, no presidente Lula, que deu uma complementação salarial para o policial, para ele não precisar fazer bico. E ele disse que a responsabilidade para o problema da segurança se deve aos governos de esquerda. Não. O PSDB em São Paulo governou, perdeu o controle da segurança. A segurança foi sempre uma política estadual. Nós aprovamos o SUSP no final desse ano para torná-la um pouco mais nacional, sob coordenação nacional. Portanto, essa proposta aqui da pena de morte, da licença para matar jovens, a execução sumária, como está proposta, inadmissível, inconstitucional essa proposta, e nós não vamos aceitá-la e vamos derrotá-la aqui. Eu aposto que vamos derrotá-la aqui no Parlamento Brasileiro, e ela é inconstitucional, né? Sobre o plano chamado anticrime, né, na minha opinião, esse plano ele vai provocar mais crimes. Por quê? Porque onde é organizado o crime no Brasil? Ele é organizado no sistema penitenciário. Nos Estados Unidos, quando você faz uma legislação penal, você tem que dizer qual o impacto da legislação penal. Quantos presos novos vão entrar no sistema penitenciário? Quantos vão ficar no sistema penitenciário? Quanto você vai gastar para aumentar os presídios? Esse aqui não tem um impacto. Então, o que é o impacto dele? Como ele vai aumentar o número de prisões? Como ele vai diminuir a progressão? Como ele vai criar uma série de dificuldades? Ele vai superlotar um sistema penitenciário já lotado. Nós somos a segunda população carcerária maior do mundo e vai ampliar. É ali que se dá o crime, que se organiza o crime. Então, ele não é um plano anticrime, ele é um plano que vai ampliar o crime no nosso país. Ele é um plano que vai agravar a criminalidade no nosso país. O que nós tínhamos que fazer era conseguir distinguir quem deve ficar preso de quem pode cumprir outras penas, que essas penas possam ser razoavelmente eficazes. Mas não por exemplo, uma proposta nesse sentido, que é a solução negociada. A solução negociada, o que eu quero dizer? Rapidamente, que eu preciso passar. A solução negociada nos Estados Unidos, ela aumentou a população carcerária. Aqui no Brasil, se você fizer um estudo do crime de drogas, o Ministério Público, o que ele faz na acusação? Normalmente, na acusação, ele acusa de traficante. A pessoa só consegue ser absolvida do crime de tráfico nos tribunais superiores. Então, a negociação processual aqui vai, na minha opinião, pela mente de muitos agentes públicos, aumentar a população carcerária e a arbitrariedade. Deputado, tudo tem que passar pela justiça. Capitão Augusto, temos então, por exemplo, a negociação que seria uma solução para crimes mais brandos, de até 4 anos. De que forma isso melhoraria o nosso sistema? Bom, primeiro, só lembrar ao Paulo Teixeira, deputado, que o Fernando Henrique Cardoso, que é o cacique do PSDB, é de esquerda, né? Jamais foi de direita. E para ver como é que a política da esquerda, eles estão preocupados com o encarceramento. Nós, da direita, nós estamos preocupados com o cidadão de bem. Se ele é um preso, se ele é um marginal contumaz,
que você sabe que você vai soltar, ele vai voltar a estuprar, vai voltar a matar, vai voltar a roubar, vai voltar a traficar, a gente quer que ele fique, de preferência, que apodreça na cadeia. Porque a gente está pensando no cidadão de bem. Eles estão preocupados com o encarceramento. Mas e a superpopulação? Que construa mais presídios, que eu garanto que a população não vai fazer questão nenhuma de utilizar recursos de impostos para criar presídio, para colocar esse pessoal na cadeia. Animal é na cadeia que tem que ser colocado. E é essa a proposta que nós vimos. Nós não estamos preocupados com o encarceramento, que é o que o pessoal da esquerda está preocupado. Esta questão que foi proposta pelo Moro agora, pelo ministro, também é uma ótima proposta, até para a economia processual. Acaba com o processo. Acaba com o processo. O nosso judiciário está entupido de processos. A legislação penal nossa, a legislação processual, ela permite inúmeros recursos. Até mesmo a questão que nós somos plenamente favoráveis pela condenação após a segunda instância, para acabar com esses graus de recursos que existem no país. Então, hoje as facções criminosas que estão dotadas de belos advogados, escritórios de advogados para defendê-los, vai impetrando recursos e jamais vão acabar cumprindo a pena. Então, essa questão que foi proposta, você consegue ter uma economia processual, você reduzir os processos no judiciário. Se a pessoa for inocente, ele que se declara inocente vai se defender. Agora, se ele realmente cometeu aquele crime, que através de provas, seja testemunhais, seja provas materiais, de filmagens, de foto e tudo mais, né, é mais fácil ele reconhecer a culpa, vai ter um benefício até no cumprimento da pena por isso, e você tem uma economia processual. Então, essa proposta vem ao encontro do que nós realmente queremos, e é uma proposta que deu certo em todos os países que foi implantado. E há de dar certo aqui também no país para a gente reduzir os processos jurídicos que existem. Outro item bastante polêmico que foi alvo de liminares no Brasil é a questão da prisão em segunda instância, que uma das propostas do ministro Moro tipifica. É um avanço ou não? Não, olha, voltando para tratar essa questão, quando ele diz que está protegendo o cidadão de bem, não acredite o cidadão de bem que ele está protegendo. Por quê? É dentro do sistema carcerário que organiza o crime na sociedade. Organiza a família, engaja jovens. Quando eles saem, eles vão cometer crimes. Às vezes entraram por um crime leve dentro da prisão, são cooptados dentro da prisão e vão cometer crimes pesados fora, para pagar dívidas contraídas dentro da prisão. Então, o discurso deles, que protege o cidadão de bem, é o contrário. Eles desprotegem o cidadão de bem. Essa política é uma política pior para o cidadão de bem, porque o sistema carcerário organiza a violência contra o cidadão de bem e, portanto, ele não pode acontecer como acontece hoje. Ele é a oficina do crime e eles não têm nenhuma solução para isso. Em segundo lugar, sobre a segunda instância, não é? Eles querem aumentar o nível de prisão, sendo que muitas pessoas conseguem aqui nos tribunais serem libertadas, serem inocentadas, porque o processo foi mal feito. O processo, às vezes, é feito nas pernas. E as pessoas têm direito de uma revisão do seu processo, tendo em vista que elas têm direito. E, quando precisa ficar preso, ele vai ficar preso. Se é um caso de instrução processual, se é um caso de flagrante, em vários casos ele já fica preso, independente do recurso. Por último, ele fala da negociação processual. Ora, ele fala, se tem provas, o judiciário é exatamente para o cidadão se proteger de uma acusação equivocada, de uma acusação abusiva, de uma acusação caluniosa, de uma acusação errada. Hoje, eles estão querendo trocar a investigação criminal por essas facilidades em processo. Nós temos, o cidadão, às vezes, ele pode dizer, olha, aquela prova lá, eu não estava lá naquele dia, eu estava em outro lugar. É o judiciário locus para isso. Então, você vai pegar um promotor muito bem equipado, ganhando bem, cheio de instrumentos, contra um cidadão, o José, o João, às vezes é um pedreiro, um carpinteiro, uma pessoa do povo, com nenhuma condição de se defender daquela acusação. Tá certo? E sem nenhuma condição de saber das vantagens da negociação penal. Nós temos que dotar o judiciário de defensores públicos para que tenham uma paridade de armas, para que a pessoa possa se defender. No contexto brasileiro hoje, é dar um excessivo poder contra aquela pessoa do povo que tem pouca condição de defesa, pouca condição
de fazer. Então, essas propostas aqui, eu não vou dizer que nenhuma é boa. Tem duas aqui que eu sou favorável. Bem rapidamente, por favor, deputado. Quais são as que eu a sou palavra é do favorável? A capitão Política Augusto. Nacional de Controle de Armas e Munições, eu sou favorável. Ele propõe aqui uma Política Nacional de Controle de Armas e Munições, aliás, na contramão do presidente Bolsonaro, que quer dar arma para todo mundo. E ele também propõe um aumento de pena para quem se utilizar de armas indevidamente. Então, ele propõe isso. São as duas medidas que eu acho que tem que ser aprovadas. As demais medidas não podem sofrer o que eles querem fazer. Eles querem aqui criar um ambiente de botar a sociedade contra o parlamento para aprovar essa violência contra a sociedade que é esse projeto. E sobre segurança pública, volto a dizer, não trouxeram nada. Capitão Augusto, a gente encerra o programa com o senhor. Bom, primeiramente essa questão da segunda instância, lembrando que depois da segunda instância de ser julgado no órgão colegiado, já não tem mais o que se discutir em mérito. O resto de grau de recurso é só para explicações e para esclarecimento do que já foi decidido. Então, nós somos plenamente favoráveis, sim, à prisão após a condenação em segunda instância. Mas até falando da questão do encarceramento, né, lembrando, né, deputado Paulo Teixeira, que quando eu falo de que encarceramento vai defender o cidadão de bem, é porque é um encarceramento que nós propomos. Que no caso de um homicídio, que ele cumpra 15, 20 anos de regime fechado, sem progressão da pena, sem saídas temporárias, sem uso de celulares, que é isso que a esquerda acabou propiciando para os marginais. Mas o deputado Paulo Teixeira já teve um avanço, colocou duas já que concorda, mas eu tenho certeza... Arma de fogo, que seria em regime fechado, sim, e a outra política para o porte de armas. Eu tenho certeza absoluta, se o pessoal da esquerda começar a ver marginal como marginal, né, como um câncer da sociedade, e começar a olhar para o cidadão de bem, vai concordar com todas essas propostas. Por exemplo, essa proposta é endurecimento da legislação penal. Flávio Bolsonaro tem relação com as milícias no Rio de Janeiro. Isso é um crime grave, isso tem que ser combatido. As milícias e o fato do filho do presidente da República ter relação. Isso aí está até fora da pauta aqui, mas é uma questão que ele sequer é acusado, sequer ele consta como indiciado, qualquer coisa assim, é uma coisa que está no judiciário para decidir lá na frente. Mas na questão desse projeto, desse pacote, o que nós concordamos plenamente e vamos endurecer muito mais, e eu concordo com essa aposta do Paulo e aposto com ele que nós vamos aprovar essa proposta e vamos aprovar muito mais. Pelo tamanho da bancada que nós temos, estou como presidente da Frente Parlamentar da Segurança na Câmara dos Deputados, a maior frente parlamentar da história da Câmara. Mais de 300 deputados assinaram essa frente parlamentar. Com esse novo Congresso que foi eleito, tanto na Câmara quanto no Senado, nós temos certeza absoluta que nós vamos aprovar não só essas propostas encaminhadas... Qual a expectativa? A expectativa é que a gente consiga aprovar boa parte desse projeto aqui, desse pacote, Augusto, né? Eu sou da ainda frente este parlamentar, ano. Viu? Várias pessoas... Seja muito bem-vindo, Paulo. Mas vamos não somos começar favoráveis a essa proposta. E vamos começar a trabalhar realmente para endurecer a legislação penal. É isso que nós precisamos demonstrar que para o marginal, para o criminoso, para o corrupto, que crime não compensa. Capitão Augusto, muito obrigada pela presença aqui no Câmara Debate. Deputado Paulo Teixeira, muito obrigada. Eu quero agradecer a Aline, você, o Capitão Augusto, o Tonho, o Márcio, o Vitor, toda a equipe aqui da TV Câmara e o telespectador que teve paciência de ouvir esse debate, que é importante para a nossa sociedade. Obrigada aos dois. Bom, o Câmara Debate termina aqui. Eu conversei sobre o anteprojeto de lei anticrime com os deputados Capitão Augusto, do PR de São Paulo, e Paulo Teixeira, do PT, também de São Paulo. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. E também pode participar do debate sobre esses temas aqui na Câmara. Entre no site edemocracia.câmara.leg.br e participe das discussões. Eu sou Aline Machado e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Obrigada pela audiência. Até mais.